Olá, filhos e irmãos, eu sou Pai Henrique de Ogum e este é o canal de Padilha. Não esquece de dar like no vídeo, de compartilharem e ativarem o sininho de notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos vídeos novos. Interessados em jogos, oferendas, abertura de caminhos, questões financeiras e claramente espiritual e pessoal também de cada um, deixe uma mensagem, um comentário aqui no vídeo e pedindo o contato que eu enviarei aí, nós marcamos. Vamos lá, seguindo então aos vídeos da semana. Hoje vamos falar sobre a criação da humanidade, né? É, a ciência diz que o ser humano não foi criado por Deus, que o ser humano se criou sozinho, né? Com com fatores geológicos e astronômicos, né? Nesse aspecto, como uma necessidade daquele ambiente, como algo que pelas condições, influências de climas, de planetas, de estrelas, enfim, se criou a humanidade, né? E aí então, como o lógico que tudo que se cria continua criando, né? Então, tudo que se cria pode criar outra coisa, né? Então, assim veio no caso, a procriação, né? E em tudo, nos animais, enfim, tudo, né? Então, a ciência diz isso, né? O espiritismo concorda em parte, né? Porém, espiritismo, né? Quem tiver interesse, leia o Livro dos Espíritos, recomendo, é muito bom, né? Que é uma conversa, né? De perguntas e respostas com o espírito, né? Que trabalhava com Allan Kardec na época, por isso que Allan Kardec escreveu esse livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos diz que Deus existe sim e criou os espíritos, né? E que como é uma coisa que se cria, se cria, se cria e vai se evoluindo, né? Os espíritos, eles não têm uma definição de sexo, né? Como homem ou mulher, né? E não tem um meio de procriação. Então, um espírito não cria outro espírito, né? Juntando um casal de espírito não cria outro espírito. Então, Kardec diz, e isso eu também acredito, que o espírito ele pode animar qualquer corpo, né? Tanto de homem quanto de mulher, né? Independente. Isso é uma coisa para a humanidade, né? E não para o espiritismo, né? Não para a evolução. Então, os espíritos já existiam, né? Por criação de Deus, né? Os espíritos vieram animar o corpo, né? Que era aquela matéria que estava sendo feita, né? É, o espiritismo não acredita nas questões dos orixás, é uma coisa bem à parte, é como uma coisa muito intrínseca de uma religião, né? É, o que traz um certo atraso, né, para os candomblecistas e umbandistas, né? E é uma coisa assim bem complicada de se lidar, né? Porque o espiritismo, ele é mais bem visto do que o candomblé, por exemplo, né? E do que a umbanda, né? Pela questão lógica de muitas coisas e pelos argumentos do que não são lógicos, né? O que não é ciência, o que a ciência não prova, o espiritismo faz uma reversão daquilo e trata como uma coisa bacana, né? Eu acho muito bacana o espiritismo, acredito em muitas coisas, né? Principalmente na evolução do espírito, né? Na reencarnação, né? É, mas o espiritismo, por exemplo, não acredita em ressurreição, né? E aí eu digo também que eu acho que ressurreição é uma coisa meio delicada. Não acho que um corpo se anime depois de estar morto, né? Sem uma condição para que aquilo acontecesse, né?
da questão do sopro divino, de toda aquela questão do ar, do oxigênio, eu acho que é uma coisa bem delicada, sim. Mas eu acredito em Jesus Cristo, né? Eu não sei se essa parte da Bíblia, de que ele ressuscitou, e, né, eu acho que na realidade ele não havia morrido, né? E aí a gente vê fatores de hoje em dia, por exemplo, de uma criança que foi enterrada viva, né? É, enfim, tem muitas coisas. Teria uma outra explicação, né? Mas eu não sei qual a correta explicação, mas eu realmente também não acredito em ressurreição, né? Eu acredito em reencarnação. E já a Bíblia não acredita em reencarnação, porque ela não acha que precisa de um espírito para alimentar o corpo, né? Daí ela costuma dizer que é uma alma, né? Que é o Espírito Santo, né? Daí é engraçado, né? Fala de alma, mas não aceita o espírito. Fica curioso, né? Porque presume-se que, então, se você é só um pedaço de carne que foi criado ali por Deus, como Deus criou os animais, também criou os seres humanos, tá? Ok, entendi. E aí Deus diz procriação. Daí todos os evangélicos, eles tomam anticoncepcionais, eles fazem tratamentos para não ter mais filhos, cortam lá o negócio, laqueadura, né, que diz, né? Engraçado, né? Mas Deus diz sobre a procriação, procriam, procriam, procriam. Na Bíblia mesmo diz, mas mesmo assim, daí isso não é errado eles fazerem, né? Então, mas eles, daí, né, é uma questão assim que é aquela coisa. Por isso que eu discordo em muita coisa, porque parece que eles usam isso como um parâmetro, mas eles se perdem nas próprias leis, sabe? Isso é uma coisa bem complicada, assim, né? Porque se você vai seguir tudo à risca, então vamos seguir à risca, né? Então vamos corrigir os pontos que estão errados, tá lá, não tá? Procriação. Então por que que tá tomando remédio para não procriar? Então não deveria fazer o ato sexual, né? Então Deus não diz tenha prazer, né? Deus diz procrie, né? Então cada vez que tu dormir com um homem, tu vai procriar, entendeu? E é de um só. Daí tem toda aquela questão que aí por isso que eu digo que é uma coisa muito intrínseca de cada lugar, né? Porque Deus disse, se dividam em sociedades, né? Então era como se fosse dividido em sociedades, né? As coisas elas estão tão complicadas hoje que a gente está tudo misturado, né? Mas enfim, o que é importante é a gente ter respeito, né? Então eu sempre digo assim, quando vão me atacar, né? Eu tenho argumentos para me defender. Então, né? Eu leio tudo, eu pesquiso tudo e eu vou nos 4 pontos específicos, entendeu? Sobre todas as religiões, sobre todas as crenças e sobre a ciência, né? É, existe sempre quem vai mandar na gente. No caso, naquela época, né, nós éramos muito controlados pelo catolicismo, pelos cristãos, né? Então, nós éramos obrigados a seguir a lei da Bíblia, né? Naquela época, né? Ó, onde os filhos eram apedrejados, se maltratavam as mães, se respondiam com mal educação, onde as mulheres que faziam programas eram apedrejadas, onde a mulher que extraía o homem também, e nananã, o homem podia. Aí depois passou uma fase que o homem podia ter mais de uma mulher, e aí, né? E então toda aquela coisa, então o mundo foi evoluindo, 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 as cabeças foram ficando pequenas, né? E se complica um pouco, né? Somos um ser pensante, né? Então temos que pensar. Tanto que o espiritismo ele nos trata como burros, né? Assim, como a humanidade seja muito burra, né? E, e os espíritos sim são muito evoluídos. E aí nisso eu concordo, né? Porque a carne ela não tem lembrança de nada porque ela foi criada para aquele momento e ela vai morrer e padecer. Já os espíritos têm lembrança de outras coisas, principalmente sobre a criação do mundo. É, então é algo muito engraçado, né, nesse sentido. Então eles dizem que os espíritos que descem na Umbanda, né, aí eles tratam para Umbanda, que eles também falam da Umbanda, né, que aí seria, porque a Umbanda trabalha com espíritos, o orixá, o candomblé é com orixás, com elementos, né. Então ele diz, por exemplo, sobre os índios, os caboclos que descem em terreiro, né, que são espíritos
em evolução, mas muito mal evoluídos, porque os mentores da religião espírita, eles são mais evoluídos, né? Era como se fosse assim, é, não que eles disseram essa palavra, mas eu vou explicar assim a diferença de como eles tratam um e tratam o outro, né? Segundo o espiritismo, é como se fosse, por exemplo, os espíritos do espiritismo são médicos, né? Uma linhagem de profissão. E então, os espíritos da Umbanda seriam técnicos de enfermagem. Você entendeu? Né? Para não falar que é da limpeza. É, né? Que eu acho que eles não rebaixam tanto assim, mas, né? Segundo eles, são seres muito evoluídos, né? Eu digo que tudo que se ensina a viver é o que vale a pena. O importante é você não fazer mal para as pessoas, é você não maltratar as pessoas, sabe? Não colocar as pessoas para baixo, não brigar, não roubar, não estrupar, sabe? Coisas que não é porque existe uma lei que vai prender você por isso, mas que intrinsecamente nós já sabemos que é incorreto, né? Veja, por mais que uma criança não seja educada pelos pais, por exemplo, porque tem crianças que são filhos de bandidos, por exemplo, de traficantes, de estupradores, que mais? De ladrões, né, de assassinos, é, de alcoólatras, enfim, N coisas que nós sabemos que é ruim, e o filho nasce diferente, né? Ele vem com uma percepção diferente, ele quer fazer diferente, quer mudar a vida dele. Porque se formos seguir a linhagem da família, tudo vai ser igual, né? Mas veja, nós somos diferentes, procuramos ser melhores do que os nossos pais, né? Procuramos ter uma evolução melhor, um conhecimento melhor para falar de tal coisa, né? Por exemplo, meus pais são evangélicos, né? Na verdade, meu pai é alcoólatra, minha mãe é evangélica, e eu não sou alcoólatra e também não sou evangélico, né? Sou o oposto. Não bebo e sou pai de santo. Fodeu, tomou. Que a minha mãe descobri, eu nego até a morte. Minha mãe era tudo um teatro. Falo pra ela. Que agora é uma senhora de idade, 62 anos. O que eu vou falar pra ela? Eu vou convencer ela de que ser pai de santo é uma coisa boa, se ela, né, cresceu desde os 7 anos de idade ouvindo que o candomblé era do capeta, que a umbanda era do capeta, que era tudo coisa do capeta, entendeu? Então você não adianta. Vai muitos anos, né, de percepção de vida para que ela tenha uma percepção da vida diferente, né? É uma cabeça antiga, né? Tanto que para eu entender que a minha mãe não me aceitava por ser homossexual, por exemplo, né? No aspecto da cabeça dela, eu ficava revoltado, entendeu? Hoje eu não ligo, né? Porque não adianta querer enfiar na cabeça da minha mãe uma coisa que para ela não tem cabimento, né? É uma coisa muito nova para ela, né? Para nós é mais comum, né? E por mais que muitas pessoas dizem assim, eu não tenho preconceito, isso e aquilo, né? Tenho super amigos gays, né? Adoro eles, blá blá blá, né? E aí quando acontece dentro de casa que o seu filho é viado, pronto. Acabou a amizade com o viado, entendeu? Não tem mais. Olha aí, pronto, meu filho tá doente. Entendeu? Então mãe é mãe. Por mais que você tenha a cabeça assim, você sempre vai ter um problema com aquilo, sabe? E o maior problema da minha mãe não é me aceitar como eu sou, né? O maior problema da minha mãe é os outros não me aceitarem como eu sou. Porque ela vê o meu sofrimento em não ser aceito em muitas situações, né? Principalmente desde o princípio, né? Então esse é difícil. Então a mesma coisa, eu não vou ficar discutindo religião com a minha mãe, entendeu? Por isso que eu falo, eu nego que eu sou macumbeiro, tá? Mas, pelo menos, nunca um dia chegou pra mim e falou assim, você tem que se expor, entendeu? Não. A minha mãe, obviamente, não vai procurar vídeo no YouTube de macumba, apesar de hoje ela saber mexer no YouTube, né? Ela vai só me ver se ela procurar um vídeo de macumba, daí, mas por que ela vai querer ver, né? Se ela querer ver, então ela vai estar pronta, preparada para ver, né? Então aí já é um contexto diferente, ainda vamos conversar. Até lá eu nego, tá bom? Não sou macumbeiro. E aí, sobre aquilo que eu já falei sobre o espiritismo, falei sobre a Bíblia, sobre a ciência e sobre os orixás, né?
Os orixás, eles têm aquela questão de que Oxalá que criou, né, as pessoas, né, e então Oxalá criou as pessoas com aquele pó mágico, né, que Deus deu e tal, e aquilo, sobre influência de outras coisas, foi se construindo aquela matéria, então se procriaram e assim vai por diante, né? Porque cada um orixá veio responsável por um elemento, então cada um orixá também veio responsável por um elemento de vida, né, como maternidade, fraternidade, é, esse negócio da fertilidade, né? Por exemplo, Oxum, como a orixá da fertilidade, né? Então, das mulheres que têm problema com gravidez, né? Do anseio familiar, do peito materno, enfim. Cada orixá teve uma coisa, Xangô veio para a lei, para a justiça, né? Então, dentro do orixá também, dentro da Umbanda também tem esses elementos, né? De que cada um é responsável por tais coisas, né? Eu até vou fazer um outro vídeo falando sobre as funções dos orixás, que eu acho que é interessante a gente comentar, né? Para a gente entender melhor como nós levamos a vida. E que de fato, se nós, por exemplo, assim, estou com um problema familiar. Daí você vai lá nas lendas dos orixás, né? Ou pergunta para um pai de santo, pode perguntar para mim sobre algum problema que você tiver, ou vamos jogar, por exemplo, né? Para isso que serve o jogo. Porque daí a gente vê um problema, né? A gente já vê qual é o seu problema, nem precisa às vezes você falar, né? Porque às vezes você pensa uma coisa e seu problema está em outro. Mas vamos supor que você está com um problema familiar. Ok, então quem trabalha ali na linha familiar, que eu posso fazer uma oferenda para um orixá, né? E aí espíritos que trabalham na energia daquele orixá vão trabalhar a favor daquele, daquele elemento. Primeiramente, pensamos que, desde o início, sabemos que precisamos tratar o Exu para que ele leve a mensagem para o orixá, né? Exu está à frente, né? Porque Exu ficou responsável por todos os lugares. Ele um pouquinho de cada. Ele falou assim, ó, cada um vai me dar um pouquinho, porque senão eu vou estragar tudo, né? Como Deus criou ele também, então todo mundo concordou em dar um pouquinho, e ele ficou mensageiro dos orixás. Por isso que ele fez muita, assim, como eu vou dizer, pegadinhas, né, com os seres humanos, na questão dos aspectos orixás, desde o início, né? E aí que se criou toda essa história, né? E é uma verdade, né? Isso é verdade. Às vezes a gente esquece de tratar o Exu e vai só direto na oferenda, a gente acaba não tendo resultado daquela oferenda. E aí presume-se que realmente é algo importante. Trate seu Exu e, né, trata o orixá. Então, por exemplo, nós trabalhamos com caboclos na Umbanda, né? Trabalhamos com espíritos de Exus e Pombogiras, né? Não com o orixá. Então, nós fazemos como? Tratamos, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho, o que eu faço? Peço permissão a meu pai Tranca-Ruas, Exu. Representa o orixá Exu na Umbanda, né? Assim como todos os outros espíritos de Exus, né? Em linhagens e falanges diferentes, que são os Exus de lei, que chamam, né? Que é o princípio da linhagem, né? Então tá, trato primeiramente ele, às vezes dou um padê para ele, né? De Exu macho, que chama, né? Aí dou, né, um charuto, ou um cigarro, um copo de cachaça, enfim, né? Tratei ele, ok, tratei ele, vou tratar próxima questão, porque aí ele vai permitir e vai levar essa oferenda para o determinado lugar, ou vai permitir que ela receba. Por exemplo, fui na cachoeira para entregar para o Exu, mesmo assim fui na cachoeira, tratei Exu na cachoeira. Então veja, o Exu ele pode ser tratado em qualquer lugar. Olha que bacana. E veja que realmente tem Exus com muitas linhagens dentro do espírito, da Umbanda, né? Da linhagem de espíritos. Então, na cachoeira, no mato, no cemitério, em todos os lugares. Você entendeu? Então você trata o Exu e aí você vai fazer o orixá. Problema familiar? Aí você vai lá no contexto de familiar, aconselhamento. Pode ser com preto velho, pode ser com Iemanjá, pode ser com Nanã, né? São os três ali que trabalham a linhagem de família, né? De harmonia, né? Então, ótimo, pronto, já sei um caminho que eu vou lidar com os problemas familiares, sabe? Muitas das vezes vai tocar numa ferida da gente, né? Porque muitas vezes o orixá ou um espírito vibrado naquele orixá vai vir e vai nos dar a mensagem que precisávamos ouvir sobre, por exemplo, olha, o problema está em você e não na outra pessoa.
Perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe, lá, né? Depende da forma de cada um, mas as coisas elas se desenrolam. E aí você vê que realmente aquela energia te ajuda naquele sentido, aquele ensinamento te faz bem, né? Aí que vem as questões de muitas crenças, né? A mesma forma como cada religião tem uma forma de trabalhar uma coisa, né? Então eu espero que vocês tenham entendido sobre a criação da humanidade, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, né? É... E é isso. Um axé de Casa de Padilha. E até o próximo vídeo.